Olá! Hoje vamos falar sobre o novo cadastro de processo trabalhista no sistema Folha de Pagamento. Este vídeo é um material complementar à cartilha de processo trabalhista, também elaborada pela Exactus Software, que contém informações completas sobre o assunto. Então vamos começar pelas orientações gerais. Desde outubro de 2023, as empresas estão obrigadas a inserir no e-social as informações de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais concluídos em definitivo. As empresas também deverão informar dados de processos em que foram condenadas de forma solidária ou subsidiária. Também será exigido informações sobre o período em que o trabalhador exerceu atividades na empresa, remuneração mensal, pedidos do processo e o que menciona a condenação, além dos valores do imposto sobre a renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos. A geração destas informações ao e-social beneficiará os empregadores, reduzindo o tempo despendido na declaração das informações de processos judiciais trabalhistas. Evitará também que o empregador reabra e reprocesse as folhas de pagamento relativas a várias competências, apenas para incluir diferenças salariais do trabalhador. A nova obrigação aumenta a segurança de todo o processo e melhora a qualidade das informações prestadas. Estas obrigações estão inclusas nos seguintes eventos do e-social: S 2500, Processo Trabalhista, e S 2501, Informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista. Importante! Os dados do processo trabalhista, eventos S 2500 e S 2501, devem ser informados manualmente no sistema Folha de Pagamento, pois para esta rotina não existe importação de dados. Agora vamos ver o que o Manual de Orientação do e-social menciona a respeito do evento S 2500, Processo Trabalhista. Conceito: este evento registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais. Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS. Quem está obrigado? Todo declarante que em processos trabalhistas ou em demandas submetidas a comissões de conciliação prévia ou núcleos intersindicais for obrigado a reconhecer ou alterar informações relativas a vínculo trabalhista ou recolher FGTS e contribuição previdenciária correspondentes. Prazo de envio: até o dia 15 do mês subsequente à data A. do trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. B. da homologação de acordo judicial. C. do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença, ou D. da celebração do acordo celebrado perante comissões de conciliação prévia ou núcleos intersindicais. Esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Pré-requisitos: envio do evento S1000, observados os itens 3.1, 4.3, 4.5 e 6.2 das informações adicionais. Agora vamos ver como estes dados devem ser informados no sistema Folha de Pagamento da Exactus Software. Para gerar as informações de processo trabalhista ao e-social, acesse Cadastro, Processos Trabalhistas. Para incluir um processo, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão.
No campo Número do processo, informe o número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. No quadro Informações do processo judicial, ou demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou de núcleo intersindical de conciliação trabalhista, informe se a origem é referente a processo judicial ou demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou a núcleo intersindical de conciliação trabalhista. E observações se houver. No quadro Informações complementares do processo judicial, informe a data da sentença ou da homologação do acordo do processo judicial. Que o mês e ano deve ser igual ao mês e ano do IDPROC selecionado. A unidade federativa. O município. E o código de identificação da vara em que o processo tramitou. Os campos deste quadro só ficam habilitados quando a origem do processo é judicial. No quadro Informações complementares da demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical de conciliação trabalhista, informe a data da conciliação, o âmbito de celebração do acordo e, se for o caso, o CNPJ do sindicato representativo do trabalhador, no âmbito da comissão de conciliação prévia ou núcleo intersindical. Os campos deste quadro só ficam habilitados quando a origem do processo é demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical. No quadro Informações de identificação do contribuinte, responsável direto. Caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta, informe o tipo de inscrição e o número de inscrição. Os dados deste quadro só devem ser preenchidos se houver imposição de responsabilidade indireta. Neste caso, as informações de identificação são do contribuinte responsável direto. A inclusão das informações dos trabalhadores, decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, de acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais, ocorre através do botão Informações dos Trabalhadores. Para incluir as informações dos trabalhadores, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. No campo CPF, informe o número do cadastro da pessoa física do trabalhador. Na aba Trabalhador, informe a chapa e contrato do trabalhador, o nome do trabalhador e a data de nascimento do trabalhador. Os campos chapa e contrato deste quadro só ficam habilitados se o número informado no campo CPF existe no cadastro de dados pessoais em Cadastro Dados Pessoais da empresa corrente. Nesta hipótese, os campos nome e data de nascimento são preenchidos automaticamente pelo sistema. Na aba Contrato, informe o tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical. Se o contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante. Este campo ficará desabilitado se os campos do quadro Informações de identificação do contribuinte, responsável direto, caso tenha havido imposição de responsabilidade indireta da tela anterior, estiverem preenchidos. Se for o caso, a data de admissão original do vínculo, data de admissão antes da alteração. Este campo ficará desabilitado se a informação do campo tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical desta tela for igual a trabalhador com vínculo formalizado com alteração na data de admissão e trabalhador com vínculo formalizado com alteração nas datas de admissão e de desligamento.
E se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante, também desta tela, estiver desmarcado. Se for o caso, se houve indicativo de reintegração do empregado, este campo ficará desabilitado se a opção do campo tipo de contrato a que se refere o processo judicial ou a demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical for igual a trabalhador sem vínculo de emprego, sem reconhecimento de vínculo empregatício, e se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante, estiver desmarcado. Se for o caso, se houve reconhecimento de categoria do trabalhador diferente da cadastrada no E-Social ou na GFIP pelo declarante. Se for o caso, se houve reconhecimento de natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante. Se for o caso, se houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante. Se for o caso, a matrícula atribuída ao trabalhador. Este campo ficará desabilitado se a chapa e contrato selecionada é trabalhador sem vínculo de emprego, e o evento S2300 foi enviado em versão anterior à do layout social S1.0. Se for o caso, a categoria do trabalhador. Este campo só ficará habilitado se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante estiver desmarcado ou se o campo matrícula atribuída ao trabalhador estiver desabilitado. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. Se for o caso, a data de início de trabalhador sem vínculo de emprego. Este campo só fica habilitado para determinadas categorias do trabalhador ou se o campo contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300 no declarante estiver desmarcado ou o campo matrícula atribuída ao trabalhador estiver desabilitado. O CBO. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. E a natureza da atividade. Este campo só ficará habilitado quando a opção do campo categoria do trabalhador for diferente de 78 ou 95. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema folha de pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Vínculo Informe. O regime trabalhista. A data de admissão. E se o regime de contrato é em tempo parcial. Na aba Duração Informe. O tipo de contrato. A data do término do contrato por prazo determinado. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo tipo de contrato for igual a prazo determinado, definido em dias, ou prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Se o contrato possui cláusula securatória, este campo só ficará habilitado se a opção do campo tipo de contrato for igual a prazo determinado, definido em dias, ou prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. A indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado, obra, serviço, safra, etc. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo tipo de contrato desta tela for igual a prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato. Na aba Sucessão, se for o caso, informe. O tipo de inscrição. O número de inscrição. A matrícula do trabalhador no empregador anterior.
e a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Desligamento, se for o caso, informe a data do desligamento, o motivo do desligamento, a data projetada para o término do aviso prévio indenizado, o indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS, o percentual a ser destinado à pensão alimentícia e o valor da pensão alimentícia. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Na aba Períodos e Valores, informe a competência inicial, a competência final, o indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou ao núcleo intersindical. Se houve decisão para pagamento da indenização substitutiva do seguro-desemprego. Se houve decisão para pagamento da indenização substitutiva de abono salarial. E os anos base em que houve indenização substitutiva do abono salarial. Na aba Responsável pelo pagamento, informe o tipo de inscrição e o número de inscrição. No botão Dependentes, para incluir as informações dos dependentes, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela informe o CPF do dependente, o grau de parentesco do dependente. Clique na lupa ou tecle F2 para ver as opções válidas. O nome do dependente, o nascimento do dependente, a descrição da dependência do dependente. Este campo só ficará habilitado se o campo grau de parentesco for igual a 99 outros. E o imposto de renda retido na fonte, em caso de dependente, para fins de dedução na base de cálculo. Se houver chapa e contrato cadastrado no sistema Folha de Pagamento para o CPF do trabalhador, os dados desta tela serão preenchidos automaticamente com as informações encontradas no sistema. Clique em Salvar para gravar o registro. No botão Remuneração. Ao clicar no botão, o sistema apresenta a seguinte mensagem: informe sim, para que o sistema considere os registros gravados no histórico de salários, ou não, se serão informados manualmente. Para incluir a remuneração, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela informe a data da vigência, o salário base correspondente à parte fixa, a unidade, ou seja, o padrão de remuneração, a descrição. Este campo só ficará habilitado se a opção do campo Unidade desta tela for igual a comissionista ou tarefeiro. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. No botão Observações,
Para incluir as observações, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Informe a sequência e as observações. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. No botão Novo Código de Categoria. Ao clicar no botão, o sistema apresenta a seguinte mensagem: clique em OK e prossiga. Para incluir o código de categoria, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Informe, se for o caso, a categoria do trabalhador. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. Informe, se for o caso, a natureza da atividade. Informe, se for o caso, a data a partir da qual foi reconhecida a nova categoria e/ou a nova natureza da atividade. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. No botão Vínculos e Contratos Incorporados. Ao clicar no botão, o sistema apresenta a seguinte mensagem: o botão só ficará habilitado se o campo Houve reconhecimento de unicidade contratual deste cadastro estiver marcado. Clique em OK e prossiga. Para incluir os vínculos e contratos, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe, a matrícula incorporada. A categoria do trabalhador. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. A data de início de TSVE, data de início cujo contrato passou a integrar período de unicidade contratual reconhecido judicialmente. Este campo só ficará habilitado se o campo matrícula incorporada desta tela estiver sem preenchimento. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. No botão Períodos e Bases de Cálculo. Para incluir os períodos e bases de cálculo, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe. O mês-ano de referência das informações. O valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração do trabalhador referente ao 13º salário. O valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal do trabalhador. O grau de exposição a agentes nocivos. O valor da base de cálculo de FGTS ainda não declarada em CEFIP ou no E-Social, inclusive de verba reconhecida no processo trabalhista. O valor da base de cálculo de FGTS declarada apenas em CEFIP, não informada no E-Social, e ainda não recolhida. O valor da base de cálculo de FGTS declarada anteriormente no E-Social e ainda não recolhida. O código da categoria do trabalhador declarado no período de referência. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. O valor da remuneração do trabalhador a ser considerada para fins previdenciários declarada em GFIP ou em S.1200 de trabalhador sem cadastro no S.2300. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações.
Agora vamos ver o que o Manual de Orientação do E-Social menciona a respeito do evento S. 2501, Informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista. Conceito: este evento deve ser utilizado para informar os valores do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais, que foram informados no evento S. 2500. Processo trabalhista. Quem está obrigado? Todo declarante que, em função do decidido nos processos trabalhistas ou nas demandas submetidas a comissões de conciliação prévia ou núcleos intersindicais, for obrigado a recolher as contribuições sociais previdenciárias e as destinadas a terceiros e o imposto sobre a renda retido da pessoa física. Prazo de envio: até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento referido na decisão ou acordo proferido no processo trabalhista, ou no acordo celebrado perante a comissões de conciliação prévia ou núcleos intersindicais. Esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Pré-requisitos: envio do evento S. 2500, processo trabalhista. Agora vamos ver como estes dados devem ser informados no sistema folha de pagamento da Exacto Software. Clique no botão Tributos decorrentes. Para incluir os tributos decorrentes, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela informe o mês-ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo sentença. Se houver, informe a observação referente ao pagamento de parcela prevista no acordo sentença. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses, anos de referência. O campo número do processo trabalhista, data ou número de identificação da conciliação é preenchido automaticamente pelo sistema com o número do processo selecionado. Agora acesse o botão Identificação dos trabalhadores. Para incluir a identificação do trabalhador, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela informe o CPF do trabalhador, o nome do trabalhador. Agora acesse o botão Períodos de base de cálculo dos tributos. Para incluir os períodos e bases de cálculo dos tributos, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela informe o mês-ano de referência das informações. A base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração mensal. A base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração referente ao 13º salário. O rendimento tributável do imposto de renda. O rendimento tributável do imposto de renda referente ao 13º salário. O valor do rendimento isento por ser portador de moléstia grave atestada por laudo médico. O valor de parcela isenta de aposentadoria para beneficiário de 65 anos ou mais. Os juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis. O valor referente à previdência oficial. A descrição do rendimento isento ou não tributável.
Os dados desta tela devem ser informados para cada um dos meses, anos de referência. Agora acesse o botão Contribuição Previdenciária, INSS. Para incluir contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos, por código de receita, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe, o código de receita das contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. Se a contribuição é referente à remuneração mensal ou de 13º salário, e o valor correspondente ao Código de Receita das contribuições sociais devidas à Previdência Social e outras entidades e fundos. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses, anos de referência. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. Agora acesse o botão Imposto de Renda. Para incluir imposto de renda retido na fonte, por código de receita, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe, o código de receita do imposto de renda retido na fonte. Clique na lupa ou digite F2 para ver as opções válidas. Se a contribuição é referente à remuneração mensal ou de 13º salário, e o valor correspondente ao código de receita do imposto de renda retido na fonte. Estes dados devem ser informados para cada um dos meses, anos de referência. Se for o caso, acesse o botão Informações complementares relativas a rendimentos recebidos acumuladamente. Na tela Informe, a descrição dos rendimentos recebidos acumuladamente. O número de meses relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente. O valor das despesas com custas judiciais. O campo Valor Total das Despesas com Advogados é preenchido pelo sistema com o total das remunerações informadas no botão Identificação dos Advogados. Para incluir a identificação de advogados, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe, o tipo de inscrição. O número de inscrição do advogado. E o valor total das despesas com o advogado. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. Agora acesse o botão Pensão Alimentícia. Para incluir as informações relacionadas à pensão alimentícia, clique no botão Inclusão. Para alterar, clique no botão Alteração. Já para excluir, clique no botão Exclusão. Na tela Informe, o CPF do dependente beneficiário. A sequência do registro. O tipo de rendimento. E o valor da pensão. Em seguida, clique em Salvar para gravar as informações. Agora que as informações relacionadas ao processo trabalhista já estão cadastradas, é só prosseguir com a geração dos eventos S2500 e S2501. A geração destes eventos não depende da geração de outros eventos ao E-Social, exceto os eventos de pré-requisito. No caso do evento S2500, o evento S1000. Já no caso do evento S2501, o evento S2500. Sugerimos a leitura da cartilha Exactus de Processo Trabalhistas, que apresenta informações mais completas sobre o assunto.
Por hoje é só, até a próxima!